mas antes da minha apresentação gostava de apresentar a nossa mesa. Então, temos como moderadores o professor António Sarmento, uma pessoa muito conceituada nesta área de infecciologia e que muito agradável e simpaticamente acedeu ao nosso convite para estar aqui hoje, e qual nós agradecemos bastante, ficamos bastante lisonjeados com a presença dele neste evento. Não menos a doutora Ana Paula Dias, que é coordenadora do nosso grupo local PP-Cira e também uma pessoa com quem contactamos bastante quando temos este tipo de situações de infecção, e que também agradecemos muito por ter-se disponibilizado para estar na nossa mesa. E depois teremos também a enfermeira Sónia, que pertence ao grupo também PP-Cira e que também agradecemos por ter gentilmente acedido ao nosso pedido para falar um pouco connosco sobre as medidas de prevenção das infecções. A doutora Andreia Rocha, que é interna de 4º ano do Serviço de Medicina do Hospital de Vila Real e que também disponibilizou para falar de um tema bastante polémico, que é a aplicação das guidelines na prática clínica. E teremos ainda a doutora Eliana Maia, que é infecciologista do nosso centro hospitalar, que também pertence ao grupo PP-Cira, mas que está um bocadinho atrasada porque vem de longe e atrasou um bocadinho. Eu vou começar por falar nesta mesa sobre um tema que é foco diário nas notícias, na imprensa médica, mas não só, também na imprensa geral, que são as infecções por KPC e SBL. Quem me conhece sabe que eu, quando faço a minha apresentação, gosto de começar pelo início, pelo básico. Então, para falar sobre este tema, podemos deixar de relembrar o que são as bactérias. Não é? Toda a gente sabe, são seres procariontes, células únicas, muito simples, e podem ser classificadas de várias formas, quer pela sua capacidade de produzir, de se reproduzirem em presença ou não de oxigênio, quer pela sua forma, os cocos, os bacilococos. Mas para esta apresentação é particularmente importante a classificação Gram. A classificação de Gram relaciona-se com a presença das membranas à volta da bactéria, que nos doentes nas bactérias Gram positivas é uma membrana única, enquanto nas Gram negativas é uma membrana dupla. E a presença desta membrana não só altera a reação ao reagente Gram, mas também é muito importante depois para a utilização de antibióticos. Pertence aos mecanismos de resistência dos antibióticos. Nesta apresentação existem várias bactérias, vários grupos classificados, como eu disse, mas nesta apresentação vamos nos focar um pouco mais nas bactérias enterobacteriáceas Gram negativas. As enterobacteriáceas são um grupo gigante, contemplam várias bactérias com vários géneros e várias espécies, que são anaeróbios facultativos e que não produzem esporos e que, em alguns casos, podem ser comensais da flora intestinal, como é o caso da Escherichia coli, que nós estamos mais habituados, a Salmonella, a Yersinia, essas enterobacteriáceas estamos mais um pouco habituados a lidar, mas existem muitas mais. Como eu disse, elas são comensais, algumas, mas efetivamente em situações ótimas produzem doença nos seres humanos. Então vamos desde as típicas infecções urinárias que estamos habituados a tratar, até quadros mais graves, como as meningites com bacteriémias. Em relação aos antibióticos, o antibiótico provém do grego, que significa matar, contra um ser vivo, e elas têm a capacidade de matar ou prevenir o crescimento das bactérias. Como nós conhecemos, o primeiro isolamento foi feito nos anos 20 pelo Sr. Flanagan, por acaso, e depois, nos anos 40, é introduzido no mercado a primeira penicilina. Até lá, fomos produzindo alguns outros antibióticos, todos eles com mecanismos de ação diferentes, que podem atuar desde as paredes das bactérias até ao DNA, ao RNA, depende do mecanismo de ação. Isto seria muito bom, nós fomos produzindo antibióticos ao longo dos anos, mas o problema é que as bactérias são um pouco mais inteligentes do que os homens. Então, à medida que nós produzimos antibióticos, elas produzem mecanismos de resistência. E isto foi acontecendo desde sempre. Este gráfico que nós conseguimos ver aqui, que
é comercializada a primeira penicilina, já se tinha conseguido identificar uma resistência a essa própria penicilina. E isto foi evoluindo ao longo dos anos, até que chegamos hoje a mecanismos de resistência muito graves que nos levam a situações de bactérias multiresistentes aos vários antibióticos que nós temos e que nos preocupam. Isto acontece porque as bactérias têm, de facto, uma grande capacidade de reprodução e, à medida que elas reproduzem, elas vão alterando o seu DNA e aquelas que produzirem alterações que são significativas e conseguem sobreviver, essas vão crescer e as outras vão acabar por se perder. E assim que se produzem as bactérias resistentes. Se calhar neste ponto, vocês já estão a pensar, ela já falou de 3 minutos, não disse nada do que estava no tópico, e então, efetivamente, entraremos na área das enterobacteriáceas e dos antibióticos. As enterobacteriáceas têm como principal antibiótico o alvo os beta-lactâmicos e os beta-lactâmicos com inibidores das beta-lactamases. Que os beta-lactâmicos vão das conhecidíssimas penicilinas antigas que todos conhecemos até aos penemos com o ertapenem, o meropenem e esses que são mais recentes. Para além disso, ainda temos cefalosporinas, que são antibióticos corriqueiros que nós usamos no nosso dia-a-dia. Isto seria ótimo, porque nós de facto temos vários antibióticos contra as enterobacteriáceas. Para além dos beta-lactâmicos, temos as quinolonas, o trimetoprim, o salbutamol, os aminoglicosídeos. O problema é que para cada um destes antibióticos existe um mecanismo de resistência oposto pela bactéria. E isto faz com que hajam as superbactérias que conseguem resistir a vários antibióticos que produzem vários mecanismos de resistência. As beta-lactamases. As beta-lactamases são um tipo de mecanismo de resistência das bactérias. É o mais comum nos gram-negativos, por isso o mais comum das enterobacteriáceas. Existem vários tipos e hoje nós vamos falar em particular das ESBLs e dos carbapenemos. Dos carbapnemases, peço desculpa. As ESBLs são umas carbapnemases que evoluíram das carbapnemases mais simples à medida que nós fomos introduzindo antibióticos no mercado e as ESBLs são carbapnemases que têm resistência às penicilinas e às cefalosporinas, mas têm a particularidade de poderem ser inativadas pelo ácido clavulânico, a tazobactam e o sulbactam. Elas aparecem na primeira vez nos anos 80 e existem vários tipos. Elas podem ser classificadas por classificação de Amber e de Bush, Jacob e Madryn, que não tem muito interesse, mas a classificação de Amber é a mais conhecida. E a primeira, e elas dividem-se em vários grupos. Esta classificação das lactamases divide as lactamases em vários grupos e as ESBL estão principalmente na classe A e na classe D. E são primordialmente produzidas pelas enterobacteriáceas, o que não quer dizer que não sejam produzidas por outras bactérias. Por exemplo, a oxa no grupo D é produzida e encontrada frequentemente nas pseudomonas, que não é uma enterobacteriácea. A primeira beta-lactamase, não a ESBL, foi isolada nos anos 60 na Grécia, no sangue do Sr. Temoniera, e por isso chama-se TEM1, e depois, a partir daí, foram-se descobrindo outras beta-lactamases, até que em 83, na Alemanha, se consegue isolar a primeira beta-lactamase com o espectro avançado. Agora, passando um pouco para as carbapnemases. As carbapnemases são, no fundo, a evolução das ESBL. Nós, até para as ESBL, tínhamos a possibilidade de tratar com carbapenemos, ou tratamos as ESBLs como carbapenemos e as bactérias conseguiram tornar-se resistentes a esses carbapenemos e então daí surgem as carbapnemases. Que é exatamente o que podemos ver neste gráfico de evolução. Temos aqui as ESBLs e depois, nos anos 90, as carbapnemases. A evolução do antibiótico das carbapnemases. Na classificação de Amber, elas aparecem no grupo A e no grupo D. E podemos também encontrar na literatura como o ERC ou CRE. A primeira carbapnemase foi isolada nos anos 80 no Japão e numa bactéria que se chamava Aeronomas hydrophila e a partir daí foram-se conseguindo isolando muitas outras. A carbapnemase mais frequentemente isolada é KPC, que foi pela primeira vez isolada numa Klebsiella pulmonae e por isso chama-se assim.
às vezes gera um bocadinho de confusão de KPC sejam todas provenientes de uma Klebsiella pneumoniae, mas não as outras. E podemos ver neste estudo canadiano, em que se estudaram 7 casos de KPC3 que foram isolados em Escherichia coli, numa Klebsiella oxetii, 4 em Klebsiellas pulmonares e uma na Serratia. A primeira KPC foi isolada em 96 na Carolina do Norte e desde aí tem-se disseminado de uma forma bastante prevalente pelo mundo porque elas têm uma grande capacidade de transmissão. Existem várias variantes que vão desde a KPC2 até a 12. Em relação às infecções que as SBLs e as KPCs podem produzir, isto numa revisão de um autor sobre as medidas de prevenção, ele conseguiu fazer um levantamento das colonizações e das infecções, e o que ele conclui, e este é um artigo de 2016, é que quando os doentes estão colonizados, o mais comum é a colonização seja intestinal, feridas ou respiratório, mas que nos doentes infectados o mais comum são as bacteriémias, depois as infecções respiratórias baixas, as urinárias e as feridas. Ou seja, os locais que geram a infecção não são sempre iguais aos locais de colonização. Para além disso, nós estamos habituados a ouvir estas infecções relacionadas com as infecções hospitalares. A verdade é que elas não são únicas do meio hospitalar. Este artigo de Pascoal, do Rodrigues Bagunha, de 2008, já indiciava que existem KPCs, SBLs, que podem ser isoladas na comunidade. Há, inclusive, um artigo que é só de SBLs da comunidade. E os fatores de risco, nós vamos falar um bocadinho mais à frente, são mais ou menos parecidos aos dos doentes dos hospitais. As KPCs, a mesma coisa. Este artigo, que é também de 2016, o autor refere que na pesquisa que fez, existe inclusivamente um hospital em Israel que tinha 57% de casos de KPC da comunidade. Em termos epidemiológicos, KPC, toda a gente, as SBLs, os mecanismos multiresistentes, são um problema para que toda a gente está a par. E em 2013, o CDC já mostra dados bastante alarmantes de que as carbapneumases tinham constituído 9.000 casos de infecção nos Estados Unidos, dos quais 610 faleceram, e as SBLs eram responsáveis por 26.000 casos, dos quais 1.700 morreram. Isto foi dados de 2013, mas um artigo muito recente, de 2018, continua a mostrar uma mortalidade muito alta entre estes doentes, principalmente em doentes imunodeprimidos. Isto são dados de vigilância europeia e que mostram que, de facto, entre 2013 havia aqui ainda muitos países, inclusive Portugal, no laranja, em termos de resistência de SBLs a vários diferentes antibióticos, mas em 2016 a situação tem vindo a piorar e em todas, mais ou menos em todas as infecções. Isto aqui são SBLs com resistência a cefalosporinas de terceira geração e, de facto, Portugal está aqui no laranja com resistências muito altas. Dado a prevalência, alguns países, considera-se que alguns países são mesmo endémicos, como a Grécia, Israel, a Itália e os Estados Unidos. Outros países têm só surtos de isolamentos de bactérias. Em Portugal, a primeira KPC foi isolada em Lisboa em 2010, num doente oncológico de hematologia, e a primeira KPC isolada a partir de uma Escherichia coli não foi num doente, foi nas águas de um rio em Santo Tirso, e na altura achava-se que era porque esta tinha vindo do Brasil, transferida pelos migrantes, e por isso é que tinha ido para as águas, porque não havia uns casos em Portugal. Isto são dados de uma página da internet que faz também um levantamento em relação ao European Network of Vigilation. De facto, nós temos resistências muito altas à Escherichia coli. Isto são aqui às aminopenicilinas, depois às quinolonas, depois às cefalosporinas de terceira geração, e aos aminoglicosídeos, sendo que nos últimos anos, isto é até 2015, as aminoglicosídeos desceu, mas as cefalosporinas aumentou. O mesmo para as Klebsiellas pneumoniae. E eu aqui neste gráfico a salientar que, de facto, isto aqui são as resistências aos carbapneums que têm vindo a aumentar até 2015.
Há 3 dias atrás saiu um artigo na Lancet, que saiu depois também nos jornais, não sei se tiveram conhecimento, que estimaram valores de perdas de anos de vida na população europeia só no ano 2015, que ronda os 800 mil anos de vida perdidos. Em Portugal, nós somos no topo, nós estamos no topo da tabela, somos o 4º país com mais resistência europeia em 2015. Tivemos nada mais do que 24 mil casos de multirresistência, com 1.158 casos de morte associadas a essas resistências. Em relação ao nosso hospital, estes são dados gentilmente cedidos pelo PP-CIRA. A nossa epidemiologia mostra que, de facto, nós temos vindo a aumentar o número de isolamentos da SBL desde 2015. Peço desculpa, mas isto... Desde 2015, isto aqui é 2015, 2016, 2017, e a situação tem vindo a agravar-se ao longo do tempo. Isto, em termos de isolamentos de carbapenamase, em 2017 também temos um número bastante considerável no centro hospitalar, mais no Hospital de Vila Real, também é um hospital maior. E quando vemos aqui a relação SBL-KPC, verificamos que ainda continuamos a ter mais SBLs do que KPCs em todo o centro hospitalar. Isto é bom, por algum lado, não é? Mas isto não é tão descabido estar a dizer isto, porque, efetivamente, alguns autores chegam a encontrar nos seus dados, nos seus centros hospitalares, que por cada uma SBL encontram 10 KPCs. E isso seria mais grave. Em relação às medidas de prevenção, eu vou deixar um bocadinho isto para a enfermeira Sónia, só destacar aqui as guidelines da Sociedade Europeia de Microbiologia e Infecção. O mais importante, de facto, lavagem das mãos, isolamento destes cohorts, rastreio destes doentes, será sempre o mais importante. Nos doentes com SBL não é necessária desinfecção com clorexidina. Nos doentes com KPC, rastreio e isolamento destes doentes, e nestes doentes está indicado a descontaminação com clorexidina. Depois vamos falar um bocadinho mais à frente disto. As guidelines, uma coisa boa para nós que somos profissionais de saúde, não recomenda que os profissionais de saúde sejam rastreados frequentemente. Não sei em relação, se nós entrarmos nos internamentos, o que é que se passa, mas talvez a enfermeira Sónia e a outra Paula nos possam responder para ficarmos já alerta. Isto são as recomendações que dão base às recomendações do grupo PP-CIRA nacional, e neste grupo tem um algoritmo de abordagem destes doentes à admissão no hospital, que é bastante importante e que deve ser aplicado a todos os doentes que são admitidos ao internamento. Só queria ressalvar uma coisa: todos os doentes que já foram KPC ou SBL uma vez, sempre que entram no hospital têm que ser rastreados e só podem sair do isolamento ao fim de 3 amostras separadas em 48 horas. O mesmo acontece para os doentes que têm fatores de risco para terem infecção. Os outros, se não tiverem, podem seguir para o internamento normal. Isto é importante, os doentes não basta só um isolamento, têm que ter 3 isolamentos separados de 48 horas para poderem sair do isolamento. Em relação a fatores de risco, imunossupressão, basicamente, doentes que estão imunodeprimidos, fazem quimioterapia ou outro tipo de terapêutica, doentes em diálise, doentes com contacto frequente com hospitais, lares, zonas de cohort, onde estas bactérias possam propagar. Ao rastrearmos estas bactérias, não estamos só a rastrear RC, estamos a rastrear todos os multirresistentes e então isso é importante termos estes cuidados. É importante diferenciar entre colonização e infecção. A colonização é o doente que tem a bactéria, mas não tem sinais de infecção e por isso não tem medicações para tratar. E a infecção é o doente que tem febre, que tem pus, que tem parâmetros inflamatórios alterados e que realmente tem indicação para tratar. Em relação ao risco dos doentes que estão colonizados de desenvolver a infecção, estas recomendações do Sr. Bassetti, que são deste ano, é um artigo pequeno que faz uma série de recomendações sobre os KPCs e diz, de facto, os doentes que estão isolados têm o maior risco, é o principal risco. Os doentes que estão colonizados são o principal risco. Mas a verdade é que também estão associados a outros fatores de risco que são conhecidos nos outros doentes, por isso é importante isolá-los. E descolonizar estes doentes.
pensaríamos nós, não é? Se os doentes têm uma infecção, mais vale tirar. Mas o que se conclui de vários estudos, isto é uma série, um painel de estudos que este autor analisa, e chega à conclusão que, de facto, não há grande benefício em descontaminar estes doentes com gentamicina ou colistina, que era o que mais se faz nos estudos, porque, efetivamente, não melhorou muito os outcomes dos vários estudos que se fez, e o que estamos a promover é a pressão antibiótica sobre a gentamicina e a colistina. Isto é o mesmo que diz nas recomendações do grupo APCIRA, para além de que o APCIRA diz que, e o autor também diz que a descolonização só deve ser feita em doentes específicos, particularmente doentes imunodeprimidos que vão fazer quimioterapias ou que vão fazer transplantes ou que vão ser submetidos a cirurgias intestinais ou da orofaringe. A pressão antibiótica é muito importante porque nós temos muito poucos antibióticos para tratar estas infecções. Os enterobacteriáceas e as IBLs estão na primeira lista prioritário pela OMS para o tratamento, para que descubram novos antibióticos para estas infecções. Isto são umas recomendações da NICE que saíram em março para os mecanismos multiresistentes por gram-negativos. E então, estes autores que escreveram estas guidelines dizem que nos doentes que vão ser admitidos em internamento, se tiverem suscetibilidade passada a uma infecção corrente para organismos multiresistentes ou uma infecção do trato urinário, pode-se começar por como uma amoxicilina, um pipetazo ou genta. Ou então oral com fosfomicina, nitrofenitina e outros fármacos que não existem. Se for uma infecção sistémica e a suscetibilidade não for conhecida nestes doentes, mais vale começar pelo ertapenem. Se o doente for para casa, isto não se coloca na nossa realidade, nós não temos possibilidade de fazer antibioterapia endovenosa, que é um método de ertapenem, ou então por meropenem meropenem ou meropenem sparing, que nós não temos nos nossos dias, na nossa meio hospitalar. Nos doentes da comunidade, o que os autores recomendam é que se o doente tiver um risco de ter uma infecção pré-SBL e tiver uma pielonefrite e requerer internamento hospitalar, se o doente não requer internamento hospitalar, desculpem, ertapenem para casa, se requerer meropenem, é igual aos outros. Se o doente não tem risco de SBL, se o doente tem risco de SBL, mas não tem uma pielonefrite, consoante a função renal, podemos usar uma nitrofenitina, uma fosfomicina, um destes dois fármacos. Isto são as únicas guidelines que eu encontrei e por isso fui ver alguns trabalhos de alguns autores sobre isto e eles dizem que, de facto, o autor diz que há muitos poucos trabalhos, não se conhece muito bem a verdadeira realidade dos antibióticos nestes doentes porque os trabalhos são muito curtos, mas o que mais importante é sempre ver o doente, ver a resistência antibiótica e avaliar perante isso que antibiótico começar. Eu só queria ressalvar aqui que este autor diz que, de facto, as beta-lactamases podem ser utilizadas nestes doentes e têm uma boa relação com os outcomes que foram feitos. No entanto, dizem que devemos sempre nos doentes com infecção inoculada com uns abscessos e os choques céticos começar com meropenem, o que não quer dizer que a amoxicilina não seja melhor, que não tenha a mesma eficácia. As cefalosporinas não devem ser usadas, se forem usadas, devem ser usadas em altas doses. A fosfomicina, alguns trabalhos mostraram que nos doentes de domicílio tem a mesma eficácia que o ertapenem e que poderá mesmo ser usada para doentes internados. Nas KPCs, devemos primeiro fazer o screening dos doentes por alta ou baixa mortalidade usando o increment CP score e, consoante isso, se for uma baixa mortalidade, usar ceftazidina, avibactam, meropenem ou só meropenem e colistina, tigecyclina. Nos outros, consoante a resistência que o micro-organismo tem, então podemos utilizar vários antibióticos. Passaram 20 minutos. Em relação, aqui, só dizer que nos micro-organismos,
pan-resistentes, ou seja, resistentes a todos os antibióticos, o que está recomendado a utilização de terapêutica dupla com meropenem e ertapenem, ou ceftazidina, avobactam com aztreonam. Em relação aos tempos de tratamento, depende da bactéria, depende do doente, depende da infecção, não há um valor standard. Existem vários estudos que estão a decorrer neste momento que poderão nos trazer respostas para o tratamento destas infecções e, basicamente, era isto que vos tinha para trazer. Vou então convidar a doutora Liliana. Muito obrigado, doutora Helena. E aqui do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e, mais concretamente, do Hospital de Vila Real, não é? Pronto, muito obrigado. Fazíamos a discussão no fim de todas as, se não se importam, e depois de acabadas as discussões, a doutora Anabela dava aqui também uma palavrinha e eu também faria uma... Pronto, a Helena, de facto, não nos deu a oportunidade de falar, não sei se é oportuno fazer isso agora ou se deixamos para o fim, mas se calhar no fim, e vamos, e portanto agora então, a seguinte... Passamos então para a doutora Liliana, que é infecciologista do Centro Hospitalar e que nos vai falar de antibióticos, novidades e indicações. A doutora Liliana fez um grande esforço para estar aqui connosco, ela está de licença de maternidade e, portanto, chegou um bocadinho atrasada por isso, porque, de facto, não foi fácil para ela estar hoje aqui. Muito bom dia. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui presente. Como estamos um bocadinho atrasados, vou já partir para a apresentação. Como a minha colega falou, a Organização Mundial de Saúde, de facto, estabeleceu num documento no ano passado, um conjunto de peritos, quais eram os micro-organismos, de facto, os prioritários. E aqueles que eles consideram de prioridade crítica são o Acinetobacter, a Pseudomonas e as enterobacteriáceas com resistência aos carbapenems. Aqueles de prioridade elevada, o Enterococcus faecium, vanco-resistente, o Staphylococcus aureus, resistente à meticilina e à vancomicina, o Helicobacter pylori, resistente à claritro, o Campylobacter e a Salmonella resistentes às fluoroquinolonas e a Neisseria gonorreia resistente quer às cefalosporinas, quer às fluoroquinolonas. Eu não me vou focar em todos, só nos que são conhecidos como o SCAPE e, portanto, vou começar pela parte dos gram-negativos, portanto, Klebsiella, que aqui engloba todo o conjunto das enterobacteriáceas, o Acinetobacter, a Pseudomonas e o Enterobacter. Começo, então, pelas novidades, pelos nossos novos antibióticos. Um deles é o ceftalozano tazobactam, portanto, é uma combinação de uma cefalosporina de nova geração com um inibidor, já por nosso conhecido, das beta-lactamases. Ele é apenas ativo contra as beta-lactamases clássicas, portanto, as de classe A, destaco, portanto, as beta-lactamases de espectro alargado. Ele está indicado, portanto, já está comercializado em Portugal, está indicado para infecções das vias urinárias complicadas, incluindo a pielonefrite, está também indicado para as infecções intraabdominais complicadas, neste caso associadas com o metronidazol, uma vez que ele não tem cobertura praticamente para anaeróbios. A sua posologia, portanto, é 1 grama de ceftalozano com 500 miligramas de Tazobac, de 8 em 8 horas. Só existe, tanto na formulação endovenosa. Tem um espectro que perde um bocadinho para os gram-positivos, como podemos ver pela imagem. Portanto, tem a cobertura para os streptococcus, para as enterobacteriáceas, como eu disse, as produtoras de beta-lactamases de espectro alargado, não cobre as outras beta-lactamases nem carbapnemases. Tem atividade contra o Enterobacter e tem uma atividade anti-pseudomonas. Tem necessidade de ajuste nos doentes com insuficiência renal com taxas de filtração inferiores a 50 e nos hemodializados. Em termos de populações especiais, é um fármaco em relação à gravidez de categoria B, não sabemos não há dados sobre a excreção no leite materno e não está estudado em crianças. Os principais efeitos secundários são as náuseas, diarreia, as cefaleias e a febre e também as reações de hipersensibilidade que já estamos habituados aos beta-lactâmicos. Em termos de estudos, o que levou à sua aprovação foi o estudo ASPECT, nas GTUs complicadas, cujo comparador foi, portanto, a levofloxacina. Ele mostrou, portanto, é um estudo de fase 3, randomizado, e que mostrou, portanto, ser não inferior à levofloxacina para a ITU complicada. Nas infecções intraabdominais complicadas, o seu comparador foi o meropenem,
e mostrou ser não inferior, portanto, neste caso, associado ao metronidazol, sempre. E, peço desculpa, passando já então, eu sei que estou um bocadinho acelerada, porque já venho acelerada desde as 6 da manhã, e, portanto, passo já para o segundo fármaco, também já comercializado em Portugal. A ceftazidina associada ao avibactam. Portanto, a ceftazidina também, ela já muito conhecida por nós, uma cefalosporina de terceira geração, associada a um novo inibidor das beta-lactamases, um bocadinho mais alargado que o anterior. Portanto, o avibactam tem ação sobre as de classe A, incluindo as KPC, tem ação sobre as de classe C, portanto, nomeadamente a AMPC, e algumas da classe D, algumas OXA. Ele está indicado, portanto, nas infecções intraabdominais complicadas, também ele associado ao metronidazol, nas ITUs complicadas, incluindo a pielonefrite aguda, na pneumonia adquirida no hospital, incluindo a pneumonia associada ao ventilador, e naquelas infecções por estes bacilos gram-negativos, em que nós temos temos poucas opções, em que as opções são mesmo limitadas. A sua posologia são 2 gramas de ceftazidina com as 500 mg de avibactam de 8 em 8 e, portanto, em termos de espectro, perde toda a sua ação típica das cefalosporinas para os gram-positivos. Tem ação, então, sobre as beta-lactamases SBL e KPC. Não tem ação sobre as classe B, as metalo-beta-lactamases. É também ativo contra os enterobacters e contra a pseudomonas. Também necessita de ajuste de renal abaixo dos 50 ml por minuto de taxa de filtração glomerular e nos hemodializados. É também ele um fármaco de classe B na grávida. É excretada a ceftazidina no leite materno, o avibactam, não temos dados. E há já um ensaio em crianças que tem um perfil de segurança semelhante ao adulto. Em termos de efeitos secundários, o mais frequente é um efeito cosmético, ou seja, ele provoca a positividade do teste Combs direto, mas não relacionado com uma anemia hemolítica. É apenas um efeito cosmético. Náuseas e diarreias são também efeitos secundários frequentes, bem como as reações de hipersensibilidade e a diarreia associada ao colestrídeo. Não esquecer que a ceftazidina, principalmente nos doentes que têm algum compromisso renal, pode dar efeitos no sistema nervoso central. Ele foi estudado, tem vários estudos que levaram à sua aprovação e por isso é que ele é aprovado para várias indicações, nomeadamente na ITU complicada, com o Recapture 1 e 2, em que o seu comparador foi o Doripenem, que já foi descontinuado, mas nos permite já aqui uma comparação com os carbapenems. Em relação ao Reprise, que foi um estudo que, tanto ao contrário dos outros, que era pelo diagnóstico que eram selecionados os doentes, neste caso era tido em conta além do diagnóstico, portanto foram incluídos doentes com ET complicada e com infecções intraabdominais complicadas, mas que estavam infectados por enterobacteriáceas ou pseudomonas resistentes à ceftazidima. E mostrou ser não inferior, portanto igual, tanto ao comparador, que era a melhor terapia disponível, que na esmagadora maioria dos casos era o meropenem. Ainda em relação à infecção intraabdominal complicada, houve mais 3 estudos, também cujo comparador foi o meropenem, que mostrou não inferioridade, e também o estudo REPROVE, que foi realizado em doentes com pneumonia associada, uma pneumonia adquirida no hospital, incluindo pneumonia associada ao ventilador. E mostrou, portanto, ser não inferior ao meropenem. Portanto, estes são os que nós já temos comercializados, ceftalozano com o Tazovac e ceftazidina com avibactam. O que é que vem a seguir? Vem a seguir um fármaco que já foi aprovado pela FDA, aguarda a aprovação pela EMA, que é o meropenem associado também a um novo inibidor das beta-lactamases, o Varbobactam. Este tem já praticamente o mesmo perfil, peço desculpa, que o avibactam, portanto, não é ativo contra as metaloenzimas, as carbapnebases de classe B, mas é ativo contra as KPCs e algumas OXA. Está indicado portanto, nos Estados Unidos para a ITU complicada, incluindo a pielonefrite. Na submissão à EMA da autorização para a comercialização, já propõe mais indicações, portanto, a infecção intraabdominal complicada, a pneumonia adquirida no hospital, a bacterémia e as infecções por estes bacilos gram-negativos com opções limitadas. Tem uma dose bastante maior do que estamos habituados de
meropenem, portanto são 2 gramas de meropenem com 2 gramas de Varbobactam de 8 em 8, as perfusões devem ser lentas, superiores a 3 horas. Este é ativo, então, contra as beta-lactamases SBL e KPC, não cobre na mesma ainda as beta-lactamases, as metalo-beta-lactamases, tem ação sobre os enterobacters e a pseudomonas. Portanto, todos estes 3 fármacos que eu vos apresentei, basicamente têm mais ou menos o mesmo espectro de ação. Tem necessidade também de ajuste renal, portanto, como é um fármaco ainda muito recente, portanto, não se sabe, em termos de população especial, não há dados, não há estudos. Sabemos que tem uma interação com o ácido valproico e, portanto, não deve ser administrado concomitantemente. Os seus principais efeitos secundários são as náuseas, diarreias e as cefaleias, a flebite no local da perfusão, a reação de hipersensibilidade comum desta classe, as convulsões, mantém, portanto, devido ao meropenem, a trombocitopenia, a diarreia, sempre a diarreia associada ao colesterídeo. O estudo que levou a sua aprovação nos Estados Unidos foi o TANG-1, que é um estudo em doentes com infecção do trato urinário complicada, em que o comparador foi o piptazol, portanto, ele mostrou ser não inferior ao piptazol. Está um estudo a decorrer em infecções graves por micro-organismos, por enterobacteriáceas resistentes aos carbapenems, portanto, uma população mais pequenina, mas com infecções desde pielonefrites agudas, pneumonias, bacterémias e infecções intraabdominais complicadas, que vai ser comparado com, ou que está a ser comparado com a melhor terapêutica disponível, e ainda não há dados. Depois temos uma tetraciclina nova, a eravaciclina, portanto, esta também é uma novidade e tem um espectro que, de facto, é atrativo. Portanto, ela inibe a síntese proteica, é muito semelhante à tigecyclina, mas mais potente. Está indicada para as infecções intraabdominais complicadas, numa posologia de 1 mg a quilo de 12 em 12 horas. Tem um espectro bastante alargado, desde gram-positivos, gram-negativos, anaeróbios. Estão excluídos os enterococos produtores resistentes à vancomicina e a pseudomonas. A eravaciclina não necessita de ajuste renal, mas necessita de ajuste no caso dos doentes com insuficiência hepática grave. Não deve ser usada na grávida, não deve ser usada na criança e tem interações com a amoxicilina e a ampicilina que, à partida, também não serão usados em associação. O efeito mais frequente é a reação no local de administração, náuseas, vômitos, diarreia e cefaleias e as reações de hipersensibilidade, bem como a diarreia associada ao colesterídeo. Os estudos que levaram à sua aprovação são o IGNITE-1, na infecção intraabdominal complicada, comparador foi o ertapenem e mostrou ser não inferior. Há um estudo que, também na intraabdominal complicada, que é o IGNITE-4, que parece, tanto que o comparador foi desta vez o meropenem, parece haver uma resposta favorável das enterobacteriáceas e do Acinetobacter baumannii, e está a decorrer o IGNITE-3, portanto o IGNITE-2 não correu muito bem, que também era para as infecções do trato urinário, por isso estão a fazer um novo estudo e que desta vez o comparador é o ertapenem. Um aminoglicosídeo novo, também, portanto a plasomicina. A plasomicina, ao contrário dos aminoglicosídeos clássicos que nós estamos habituados a usar, não é inibido pelas enzimas modificadoras dos aminoglicosídeos. Está indicado nas infecções do trato urinário, incluindo a pielonefrite, causada por estes bacilos gram-negativos, e deve ser mesmo está mesmo escrito no RCM do medicamento que é uma opção de recurso e deve ser mesmo limitada em termos de utilização. Isto porque ela tem ação sobre as enterobacteriáceas e principalmente as metalobactalactamases. Portanto, aqui também uma novidade, também tal como a tetraciclina, a eravaciclina, que também tem ação sobre estas carbapnemases mais resistentes. Necessita de ajuste nos doentes com a taxa de filtração entre os 15 e os 30, não está estudada abaixo disso nem nos hemodializados, não está estudada na insuficiência hepática, está contraindicada, portanto, nas crianças e nas grávidas. O seu potencial de nefrotoxicidade e de ototoxicidade parece ser inferior, pelo menos pelos estudos decorridos até agora, inferior aos clássicos, aos aminoglicosídeos que usamos habitualmente. Mas está associada também a bloqueio neuromuscular, vômitos, diarreia, cefaleias e hipertensão e às reações de hipersensibilidade. Os estudos que levaram à sua aprovação foram dois. O EPIC nas infecções do trato urinário,
em que o comparador foi o meropenem e que mostrou ser não inferior, e nas infecções infecções graves por enterobacteriáceas resistentes aos carbapenems, que é o estudo que é um estudo pequenino, portanto com 69 adultos, mas que foi usado, portanto, em bacteriémias e em pneumonias nosocomiais. A plasomicina foi comparada com a colistina, mas ambos em terapêutica combinada, portanto, em terapêutica combinada ou com o meropenem ou com a tisciclina. O grupo da plasomicina parece ter menor taxa de mortalidade aos 28 dias e uma maior taxa de cura microbiológica. Mudando, então, para o outro lado dos escape, portanto, para os gram-positivos. Dos gram-positivos, temos algumas novidades que já são faladas há muitos anos, mas como nós também ainda não estamos a utilizar na nossa prática, eu vou falar aqui, são a dalbavancina, que já se fala há muitos anos, que é um lipoglicopeptídeo semelhante à vancomicina, mas é uma segunda geração, tem uma ação mais longa, está indicado para as infecções da pele e tecidos moles, que pode ser usado numa dose única, portanto 1500 mg, ou 1000 na primeira dose e depois, uma semana depois, as 500 mg. As perfusões são de pelo menos 30 minutos e ele é, de facto, um fármaco com um espectro para os agentes das infecções da pele. Tem também atividade contra os estáfilos com resistência à vanco. Infelizmente não tem atividade, mas também para esta indicação também não é tão frequente, que é o enterococcus resistente à vancomicina, e também não tem atividade praticamente contra os anaeróbios gram-positivos. Necessita de ajuste renal nos doentes não dialisados e com taxa abaixo dos 30. Não foi estudado nos doentes com incidência moderada a grave. Os dados são poucos, portanto, em relação às populações especiais, sabe-se que é de categoria C na grávida e deve ser evitado o aleitamento. Em relação aos efeitos secundários, a dalbavancina, tal como a vancomicina, pode dar o síndrome do homem vermelho, portanto, as perfusões têm que ser lentas, está associada às cefaleias, náuseas e diarreia, pode dar citopenias e também a elevação das enzimas hepáticas e a diarreia pelo Clostridium difficile. O estudo que levou à sua aprovação, foi o Discover 1 e 2, que foi então em doentes com infecções da pele e tecidos moles. É um estudo de fase 3, com mais de 1.300 doentes, em que o comparador foi a vanco ou o linezolid. Portanto, os doentes começavam com o vanco e depois fazia-se o switch para a terapêutica oral, para o linezolid, ou então começavam o linezolid desde o início. E mostrou ser não inferior, portanto, mostrou igual taxa de cura. A oritavancina, portanto, exatamente da mesma classe, também de segunda geração e de longa ação, a mesma indicação, portanto, para as infecções de pele e tecidos moles. Esta não, está mesmo escrito que não deve ser usada quando suspeitamos ou temos um diagnóstico de osteomielite. É uma dose única, de 1.200 mg de oritavancina e numa perfusão lenta, e estes, quer a dalva, quer a orita, devem ser diluídos em solução glicosada a 5%, nunca em SF. Tem um bom perfil de espectro de ação pelos gram-positivos, exceto os anaeróbios, portanto, é também ativa contra os enterococcus resistentes à vanco e os staphylos resistentes à vanco. Ajustes nos não hemodializados com taxa abaixo dos 30, não há dados na insuficiência hepática grave, e temos aqui, esta aqui é um bocadinho confusa a oritavancina, porque ela confunde-nos tudo em relação aos estudos de coagulação. Ela interfere com a varfarina, ela não deve, portanto, depois de administrarmos a oritavancina, nas 120 horas seguintes, o doente não pode fazer heparina não fracionada. Ela aumenta o APTT, aumenta o TP, aumenta o INR e os dedimos, tudo artificialmente, portanto, ela não interfere com a coagulação, mas aumenta tudo aquilo que nos serve para depois nos orientarmos em termos de coagulação em alguns doentes, especialmente aqueles que precisam de ficar hipocoagulados. Em termos de efeitos secundários, náuseas, vômitos e diarreia, cefaleias. As reações no local da perfusão são também muito, muito frequentes. As reações de hipersensibilidade, o síndrome do homem vermelho, tal e qual a vancomicina, e a diarreia associada ao colostrídeo, vem com a elevação das transaminases. Ela foi estudada, portanto, em 2 estudos em infecções de pele e tecidos moles, cujo comparador foi também a vancomicina, estudos grandes, de quase 2.000 doentes, e que mostrou exatamente ser não inferior. Então, quais são as vantagens da dalva e da oritavancina? Elas asseguram a adesão, têm cobertura para os agentes mais comuns da pele,
Possibilitam o tratamento em ambulatório, o grande cartaz destes novos antibióticos. Não necessita depois também de controle dos níveis de fármacos. No entanto, são fármacos extremamente caros. As reações de hipersensibilidade são reações tardias, dada a semivida longa do fármaco. Só são compatíveis com soluções glicosadas a 5% e não há grandes dados em doentes com insuficiência renal, portanto, que é uma grande parte da população que nós temos hoje internada. A tidozolina, que é o último antibiótico que eu vou falar, é um antibiótico da classe do linezolide, também ele portanto, indicado para as infecções bacterianas da pele e tecidos moles, está contraindicado nos doentes com neutropenia e tem formulação oral e endovenosa. E tem um espectro bastante bom para os gram-positivos, exceto anaeróbios. Não tem necessidade de ajuste, nem renal, nem hepático. Tem umas interações com a rosuvastatina, pitavastatina, metotrexato, tal como o linezolide, com os inibidores da MAO e com os inibidores da reputação da serotonina. Provoca mielossupressão, provoca disfunção mitocondrial, com acidose lática, neuropatia periférica, com o exemplo da neuropatia óptica. Portanto, é sempre um fármaco que, quando é usado por longos períodos, temos de estar sempre atentos aos efeitos secundários. Ele foi levado, portanto, à autorização através destes estudos, os estábulos 1 e 2, na pele de tecidos moles, cujo comparador foi o linezolide e mostrou ser não inferior. Esqueci-me da delofloxacina. A delofloxacina é uma nova quinolona. Ela também está indicada para as infecções da pele e tecidos moles, por isso é que eu a coloco aqui, nesta sequência. Tem formulação oral e endovenosa. Tem um espectro já também para, tal como todas as quinolonas, para também para gram-negativos. Não é ativa contra os enterococos resistentes à vanco, nem o enterococcus faecium, nem contra enterobacteriases produtoras de beta-lactamases. Também não cobre o cineto nem as estenotrafomonas, e o seu potencial para pseudomonas também é inferior ao da ciprofloxacina. Necessita de ajuste da formulação endovenosa, está contraindicada nas taxas de filtração abaixo de 15 e nos hemodializados, tem interações com os antiácidos e multivitamínicos, e como todas as quinolonas, os efeitos secundários que nós devemos estar particularmente atentos são as tendinites, as rupturas de tendões, as artralgias, mialgias, as neuropatias periféricas, bem como os efeitos no sistema nervoso central que devem ser monitorizados e suspensa a terapêutica se assim acontecer. Para terminar, 2 slides. Portanto, já apresentei-vos muitos fármacos, poucos deles aprovados em Portugal, mas então o que é que vem a seguir? Vem a seguir o imipenem associado a um novo inibidor do relabactam, espectro muito semelhante ao meropenem com o vaborbactam, uma cefalosporina nova, também com um espectro bastante parecido. A fosfomicina EV não é nova, já é muito usada há muitos anos na Europa, mas nós não a temos cá em Portugal. A fosfomicina tem um espectro amplo, gram-positivos, gram-negativos, principalmente nestes micro-organismos multiresistentes. Não sei se virá para Portugal, não sei se eles têm interesse em pô-la cá, e já foi amplamente utilizado em várias indicações, em vários tipos de infecção, e, portanto, é um fármaco já com muita experiência na Europa. Já passaram uns 20 minutos. E o último slide. O iclaprim, que é para os gram-positivos, e a lefamulina. Só falar da lefamulina, é um fármaco já muito antigo, mas que tem uma particularidade esta, porque é para a pneumonia da comunidade, porque cobre bactérias típicas da pneumonia e bactérias atípicas, como a legionela, a micoplasma, e com cobertura PMRSA, e também está a ser estudada para a Neisseria gonorreia, que também é outro micro-organismo problema e que nos traz desafios. Para terminar, tornemo-nos, estes são os meus 2 filhos, os meus astronautas, tornemo-nos guardiões do antibiótico. O ser guardião do antibiótico é quase como se tivéssemos um filho, é como se fôssemos tutor de alguma coisa, implica responsabilidade cotidiana, no dia-a-dia, pela formação, educação, bem-estar, e, portanto, nós, sendo guardiões do antibiótico, temos de os poupar, utilizar quando necessários, o antibiótico melhor e com o menor espectro de ação possível, na dose correta, com os ajustes certos e no tempo certo. E terminava assim. Muito obrigado. E então agora pedíamos à senhora enfermeira Sónia Pereira, que é a enfermeira a tempo inteiro e a única, penso eu, da Comissão de Controlo de Infecção do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, portanto responsável por 3 hospitais, o que é um trabalho... Agradecer o convite que me foi formulado pela organização do internato. Tenho que confessar que fiquei um bocadinho surpreendida
pelo convite que me foi dirigido. A seguir ainda me surpreendi mais com a temática que me foi proposta. De qualquer das maneiras, eu entendi a minha presença aqui como um reforço motivacional para todo o trabalho que nós desenvolvemos e que se passa muito dentro daquele gabinete que vocês conhecem e que sabem que se localiza na esterilização. Eu digo isto muitas vezes à doutora Paula porque eu era uma enfermeira fortemente ligada à prática e à intervenção e a dada altura do meu trajeto profissional fui incluída num grupo de trabalho que focaliza toda a sua atenção para aquilo que são a monitorização e o controle das medidas de infecção e, nomeadamente, da resistência aos antibióticos. Por isso, eu digo muitas vezes à doutora Paula que obrigada por me terem convidado. É um reforço motivacional significativo para mim, porque, como eu lhe digo, eu todos os dias encontro motivação para ir para o PP-Cira nos pontos e nas vírgulas, porque depois nos resultados nós só conseguimos ver com alguma distância, porque este processo é lento. Portanto, o tema, como já foi referido pelos palestrantes e pela apresentação, é superbactérias. É uma coisa que se tornou muito familiar para mim, porque nós fazemos isto diariamente no PP-Cira, fazemos a monitorização, mas depois, quando nos pedem para nós trabalharmos aqui e vos apresentar quais são as medidas do controle de infecção, elas estão perfeitamente delineadas, há guidelines, mas depois acrescentaram ali um item, que é mitos e realidades. Ora, a realidade é fácil, a parte do mito é que eu tenho que confessar que eu desenvolvi este trabalho um bocadinho baseado na prática. Os colegas referiram que, de facto, eu sou enfermeira e vocês sabem que os enfermeiros fazem a prática, fazem as intervenções. O nosso dia passa-se, o nosso dia de trabalho é prestar cuidados aos doentes, é estar junto deles, é desenvolver a ação. E por isso foi assim que eu direcionei este trabalho. Eu direcionei-o muito para aquilo que nós fazemos diariamente. E como dizia a enfermeira Helena, a doutora Helena, temos que começar pelo mais simples, então perceber o que é que está subjacente a este tema. E foi exatamente isso que eu fui fazer. Eu fui tentar perceber o que é um mito, o que é uma realidade, e quando são definidas desta forma, aquilo que nos leva é a contextualizar onde nós estamos, em que tempo estamos e em que realidade estamos. E nisto da infecção hospitalar, podemos recuar 300 anos antes de Cristo, a forma como ela foi abordada na Idade Média, a forma como ela foi abordada ao longo dos séculos. Eu parei ali no século XIX, porque não valia a pena ir muito mais para trás, quando este senhor, o Young Simpson, que era um anestesista, foi uma pessoa extremamente importante no âmbito da anestesia, por causa da utilização do formol, faz a definição de que é o hospitalismo, ou seja, ele consegue perceber que há doentes que foram submetidos à amputação e que aqueles que era feito em ambiente de domicílio e nas outras instituições que não as tais casas que corresponderiam aos hospitais, apresentavam níveis de infecção muito elevada. E ele utiliza este termo, ele designa essa assistência hospitalar como hospitalismo, ou seja, estávamos a induzir infecções aos doentes. Não menos importante, e aqui foi a viragem significativa, sobretudo na prática, é o Ignaz Philips, que é o Semmelweis, que tem este nome complicado, é da Áustria, era um cirurgião muito relacionado com a obstetrícia, era um obstetra, e que publicou um trabalho que viria a ser muito significativo, que a medida que ele implementou foi a lavagem das mãos. E este senhor fez um estudo de incidência em que percebeu que as parturientes que eram observadas e tratadas por médicos que vinham onde tinham anteriormente estado a fazer abordagem de cadáveres, elas acabavam por morrer muito mais. E ele, aplicando essa medida simples, que ainda hoje é assim que é denominada, conseguiu fazer uma redução da taxa de incidência de infecção de 11,4 para 1,3 em cerca de 6 meses. Portanto, basicamente, o trabalho dele foi uma viragem nisto da vigilância epidemiológica e da epidemiologia, porque ele fez quase que o primeiro estudo. E eu não podia deixar de ficar esta senhora de fora, por todas as razões históricas que a gente conhece e que lhe atribui, que efetivamente poderá ser considerada como a primeira enfermeira do controle da infecção, na medida em que ela vai fazer exatamente aquilo que eu me revejo, que é a prática, é colocar na prática todo aquele conhecimento que compete e que é mais das funções da parte médica, é atribuir isto àquilo que é a prestação de cuidados direto ao doente. E no trabalho dela fez aquilo que era implementar um conjunto de medidas para controlar a infecção. E é seguramente a precursora da enfermagem moderna. A viragem acontece também no final do século XIX, quando este senhor
apesar de todos os estudos que ele desenvolveu a nível da ciência, faz as pesquisas e começa a identificar os micro-organismos, que são aqueles que tanto nos preocupam e, como já foi mostrado, têm feito uma evolução muito à nossa frente, eles vão muito à frente de nós e, inclusive, ele descobriu as 3 bactérias responsáveis por doenças nos homens, os estafilococcus, os streptos e os pneumococcus. Objetivando agora para o conceito que é a infecção hospitalar ou infecção nasocomial, já em 1996 eu reportei-me aí, há uma definição muito mais abrangente, toda aquela ocorre em consequência do internamento no hospital. Eu tenho que confessar que recorri a alguns documentos, e o Dr. Sarmento é capaz de o conhecer, para colocar esta definição aqui, porque nessa altura seria aquilo que se entendia como infecção hospitalar. O tema foi alargado e estes IACs não são os que são os nossos IACs, estas IACs são as infecções associadas aos cuidados de saúde, que, como a definição está, e é uma definição teórica, é a abrangência e a ramificação do hospital para a comunidade e todas as outras estruturas que trabalham connosco. O controle de infecção propriamente dito, que então estas medidas que são implementadas, monitorizadas pelas equipas que correspondem ao controle de infecção, a nível de Portugal fizemos um caminho relativamente lento numa tentativa de acompanhar a Europa, mas também não estamos assim, acho que recuperamos muito bem o tempo quando analisamos em termos retrospectivos. E, portanto, 1996 faz este enquadramento e começam a surgir estes documentos que são de referência. Eu tenho ali outro. Que são de referência às equipas que se estão a criar dentro das unidades hospitalares. No 98 de 2002, a vigilância epidemiológica, e passamos a participar com os nossos parceiros europeus. 2017, então, reformulou-se o Programa Nacional e há aqui uma coisa que é extremamente importante, que é a gestão descentralizada do PPCIRA. 2013, há uma união entre 2 programas que hoje é aquilo que nós conhecemos como o PPCIRA e acho que a nossa organização, a nossa DGS, reconhece que de facto foi uma boa medida a junção destes 2 programas e é assim que nós atualmente estamos organizados e, portanto, esta é a nossa realidade em termos de monitorização de controle de infecção, quais são as entidades que nos regulam a nível nacional. Claro que a nível local, e é ali que nós nos colocamos, temos um grupo de coordenação local, que é um grupo abrangente e que, a nível do centro hospitalar, estamos sediados em Vila Real, mas temos depois os colegas que trabalham nas outras unidades e que são um complemento de todo aquele trabalho que eu faço e que a doutora Paula faz e a doutora Liliana. E depois também há uma entidade que foi incorporada nisto do controle de infecção, que foi um marco significativo, que é a qualidade e segurança do próprio doente, e é isto que fica em causa, é a qualidade dos cuidados que nós prestamos e se nós pomos em risco ainda mais a vida do nosso doente, atribuindo-lhe uma infecção que não era esperada. Pronto, quem é que define estas medidas? A realidade é fácil de perceber. Nós temos uma plataforma nacional que nos orienta, nós temos um programa que é considerado um programa prioritário. Dentro desse programa estão todas as guidelines e linhas de orientação. A realidade é que nós conseguimos orientar as medidas de controle de infecção através de um passo extremamente importante, que é a vigilância epidemiológica. E em que áreas é que se faz isto? Na área médica e na área cirúrgica, naturalmente. E quando falamos da área cirúrgica tem aqui a monitorização médica nos cuidados intensivos de todas as áreas e depois temos o Hélix da cirurgia, inclusive que foi reformulado este ano e que era importante conseguirmos uma boa adesão a nível do centro hospitalar, porque isto iria dar dados para que depois fossem analisados internamente. Nós seguimos estas plataformas, portanto, as medidas e a realidade atual levam-nos a estes registros. Fazemos a infecção da corrente sanguínea também, conforme diz ali, e além disso participamos também nos estudos nacionais e europeus relativamente da prevalência da infecção associada aos cuidados de saúde. Portanto, a realidade já é uma realidade que acompanha a europeia. Por outro lado, todas estas medidas têm um suporte teórico, um suporte normativo significativo. Ops. O que é que aconteceu? Está aqui. Ok. Todas estas medidas têm um suporte teórico, têm um suporte normativo que as sustenta. Além disso, têm uma orientação também perfeitamente delineada para um dos motivos que estarmos aqui, que é a resistência antimicrobiana e os antibióticos. E daqui resulta a realidade da conjugação dos 2 programas do PAPA, em que os dados do relatório do DGS 2017 do PPCIRA nos revela que em 2016 só 40% dos hospitais públicos é que têm este programa implementado. Portanto, a realidade mostra que há muito trabalho a fazer neste aspecto.
Por outro lado, temos as precauções básicas, que é outro conjunto de medidas, e estas sim direcionadas à prática clínica no sentido de controlar a infecção. Tem todas as guidelines e todo o manancial que nos suporta a implementação da multimodal inclusiva da higiene das mãos. Orientações sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual, como é que se higieniza o ambiente hospitalar, como é que se faz esse controle dessa mesma higienização. Isso até agora eu estive a falar da realidade e vocês veem que é abrangente e sustentada por normativos e, obviamente, na prática clínica. Eu agora vou ter que entrar um bocadinho no âmbito daquilo que me traz aqui, que é a parte da mitologia. Que mitos é que nós criamos relativamente à volta de todos estes pressupostos que eu acabei de vos apresentar? E é aqui que o trabalho, que esta apresentação deriva um bocadinho para aquilo que é o senso comum, que provavelmente vão concordar comigo ou discordar comigo da prática que veem, da forma como nos comportamos em ambiente hospitalar no sentido de prevenir a infecção. E começo logo pelo primeiro item, sigo a linha da realidade. Vigilância epidemiológica, é importante ou não? Para que é que eu quero os dados? Para que é que serve este trabalho todo a recolher dados? Se calhar não vale a pena, isto é uma perda de tempo. Não é verdade. Sustenta a realidade, sustenta a prática e permite-nos deduzir que, por exemplo, no caso da vigilância epidemiológica, o relatório diz-nos que há uma baixa taxa de adesão na infecção do local cirúrgico. Estamos a perder dados, estamos a perder oportunidades de poder direcionar os cuidados e, internamente, que já aconteceu, fazer a análise desses dados e perceber o que é que se passa com as nossas intervenções e com as nossas cirurgias. Reparem ali a taxa de incidência da infecção do local cirúrgico, não tem sido muito diferente ao longo dos anos, tem variado, em algumas intervenções até diminuiu, mas isto permite fazer uma análise depois das práticas. E internamente no nosso hospital, nós também fazemos a infecção nosocomial da corrente sanguínea e nós monitorizamos esses dados. E reparem, o nosso total não tem tido grande variação, desde 2014 a 2017, nós continuamos de 130 para 129 bacteriémias. É importante analisar isto. Com estes dados consegue-se perceber qual é a realidade do nosso serviço. Depois, os mitos que nós criamos à volta daquilo que são as precauções básicas, e esta tenho que vos confessar que é colocar na prática as medidas de controle de infecção. Precauções básicas têm uma auditoria às precauções básicas, e uma das perguntas da auditoria é: conhecem a norma? Têm conhecimento da norma das precauções básicas? Seguramente a resposta é sempre muito má, porque eu sei que ela existe, ok, então sabemos que ela existe. Conhecem o conteúdo? Conhecem os 10 passos, que são as guidelines das PBCIs? Já a resposta aí ia ser muito variável. E aqui nós criamos muito mito. Relativamente, começamos logo pelo primeiro, que será a colocação e isolamento dos doentes. Como é que eu faço isto? O que é que eu preciso saber? Antes de mais, e aquilo que nos diz a prática, é que é preciso avaliar o risco. Há um guideline, há um guia que me permite fazer a avaliação de risco do doente. Ele constitui risco, há fatores de risco, então se há, eu vou fazer o rastreio. E se eu depois de saber o rastreio, eu vou aplicar as medidas de isolamento adequadas à via de transmissão. Não é ao produto onde está o micro-organismo. Não é termos dúvidas relativamente ao tipo de isolamento que nós vamos aplicar. E que muitas vezes o isolamento é um MRSA, mas porque é um MRSA que é grande e que o isolamento indicado é de contacto, nós colocamos numa da via respiratória também. E acontece isso. Quando vamos ver, temos 2 tipos de cartazes ou de medidas implementadas. Implementamos as de contacto para o MRSA e a seguir implementamos também as da via respiratória. E pronto, não podia deixar este tema de fora, que este é da higiene das mãos e aqui realmente, em termos de mitos, é uma medida simples, salva vidas. Século XIX já se tinha percebido isso. Porquê é que nós continuamos a ter tanta resistência a perceber isto? Porquê é que continuamos a usar luvas e a considerar que as luvas dispensam a higiene das mãos? Não é verdade. As luvas não dispensam a higiene das mãos. E higienizar demais, vamos alterar a flora bacteriana? Também não é verdade. Usar álcool é melhor que o sabão? É, mas em algumas situações e fica excluído o acineto, por exemplo. 70% induz a resistência dos antibióticos, porque eu higienizo mãos, não é verdade. E que é mais importante a técnica e a quantidade de solução que eu ponho do que o tempo que eu dedico, isso é verdade. Nós temos que desmistificar isto da higiene das mãos. E, acima de tudo, desmistificar que a higiene das mãos não é uma tarefa, é uma ação inerente à intervenção e à prestação de cuidados que eu estou a fazer. E outro aspecto no qual nós nos confundimos bastante é a utilização dos equipamentos de individual. Realmente há indicações para a utilização dos EPIs, eles estão disponíveis no serviço, claro
pode acontecer rupturas, mas a maioria das vezes nós temos estes equipamentos. E há indicações corretas para a colocação e para a retirada. O certo é fazer assim, mas muitas das vezes nós conseguimos arranjar a forma de que estes EPIs não desempenhem o seu papel de forma eficaz. Conseguimos usá-los em locais para os quais eles nem sequer estão indicados. E depois conseguimos usar luvas a achar que elas são sempre um mecanismo de proteção. Não são, são também um mecanismo de disseminação e de contaminação. E depois o mito de que nós vamos ter antibióticos, e a doutora Liliana quebra um bocadinho aqui este mito, ao dizer-me que afinal vêm aí super antibióticos, mas não é verdade. É que os antibióticos estamos a tentar andar à frente de quem já está no planeta há 4 milhões de anos, de quem tem uma estrutura básica e que conseguiu sobreviver à história das bactérias, como foi descrita pela doutora Helena. E quando temos um doente que no mesmo internamento consegue apresentar multiresistências, quer porque é colonizado com RC, quer porque tem uma bacteriemia com uma RC multiresistente com 2 hipóteses de tratamento, e porque a seguir ainda tem uma infecção urinária em que tem uma pseudomonas e a mesma bactéria que tem no sangue, acho que os antibióticos começam a ter outra dimensão e outra perspectiva. E aqui eu parei, porque eu podia continuar aqui na parte, e só tenho 20 minutos, que acho que ainda não ultrapassei, porque nós depois iríamos encontrar aqui muitos fatores do senso comum que podem contribuir ou não e que podem representar mito relativamente às medidas de controle da infecção. E este é sempre um tema muito problemático, é a forma como nós vemos as visitas, a forma como nós as educamos, o tempo que lhe dedicamos a ensinar como elas se devem comportar no ambiente hospitalar. Há quem eu pus aqui o guia prático da prevenção das infecções adquiridas, porque o doutor Francisco da DGS, seria ele que faz uma referência que as visitas não têm que ser diminuídas, têm que ser educadas. E depois também poderia abordar aqui outros aspectos, como sejam os nossos fardamentos, a forma como nós nos vestimos, o que fazemos às nossas batas, os locais para onde vamos, os nossos utensílios, estetoscópios, telemóveis, todo esse manancial de instrumentos que nós traríamos connosco e que poderiam ou não ser suscetíveis de alguma mitologia relativamente a isso. Há 2 frases que eu não quis deixar de referir aqui e que podem ser analisadas, e eu lanço-vos este desafio. Será que isto é um mito ou será que isto é uma realidade? É que o objetivo do PPCID e das medidas de controle da infecção é isolar o micro-organismo, não é isolar o doente. E que não existem doentes de risco, mas sim procedimentos de risco. Isto é mito ou isto é a realidade? E muito obrigada pela vossa atenção, e que se nós nos unirmos, dominamos as bactérias, mas se nos dispersarmos, elas vão dominar-nos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira, pela sua excelente exposição e pelo cumprimento rigorosíssimo do tempo. Obrigada pelo convite para estar aqui. Vamos passar então ao último tema desta mesa, das superbactérias. Eu vou falar um bocadinho daquilo que nos dizem as guidelines e depois daquilo que realmente acontece na nossa prática clínica. O aumento da incidência de colonização e infecção por bactérias multiresistentes tem sido um problema crescente e coloca questões de saúde pública importantes. E um dos principais problemas é, sem dúvida, esta prescrição indiscriminada de antibióticos, que vai levar a que as estirpes resistentes, que são raras, acabem por se tornar nas estirpes dominantes. E aqui vamos entrar um bocadinho num ciclo vicioso, ou seja, se temos micro-organismos resistentes, vai haver um aumento da pressão antibiótica, com uma prescrição de antibióticos de maior espectro, por sua vez vai aumentar ainda mais esta resistência. Em relação às superbactérias, eu vou falar essencialmente do MRSA, das bactérias produtoras de beta-lactamases de amplo espectro, as SBLs, e das bactérias produtoras de carbapnemases, as GRC. Começando pelo MRSA, as primeiras estirpes foram descritas já em 1961. Atualmente o MRSA é o agente etiológico mais frequente das infecções associadas aos cuidados de saúde que são resistentes aos antibióticos a nível mundial. E nos últimos anos tem-se assistido também à emergência do MRSA da comunidade, que se associa essencialmente a infecções da pele e dos tecidos moles e em pessoas jovens, saudáveis e sem fatores de risco associados. Em relação às SBLs, produzem enzimas que conferem resistência então aos beta-lactâmicos, nomeadamente às penicilinas e às cefalosporinas, mas ainda temos os carbapnemes que têm a ação sobre estas bactérias.
Teoricamente, elas são inibidas pelos inibidores das beta-lactamases, mas a atividade também é muito variável, como vamos ver mais à frente. Em relação às enterobactérias resistentes aos carbapenemes, produzem então as carbapnemases, que conferem resistência aos carbapenemes. As mais frequentes, sem dúvida, é a a Klebsiella, mas também a E. coli e outras enterobactérias. E temos várias variantes, que, de acordo com a mutação genética, elas também têm diferentes perfis de sensibilidade. Em relação ao seu mecanismo de resistência, este pode ser através da produção das carbapnemases, em que a mais frequente é a KPC, mas podemos ter outros mecanismos de resistência, nomeadamente através da produção de beta-lactamases, que, associada a outras mutações, vão tornar estas bactérias impermeáveis aos carbapenemes. Passando agora a falar um bocadinho sobre alguns dados europeus do Centro de Prevenção e Controlo das Doenças, temos aqui uma imagem que nos mostra então o consumo de antibióticos sistémicos a nível da comunidade. Isto são dados de 2016 e, como podemos ver, Portugal está ali numa faixa intermédia com uma taxa de consumo até semelhante à média da União Europeia. Quando falamos no consumo de antibióticos a nível hospitalar, temos até uma redução do consumo, um amarelo mais pequenino, e podemos ver aqui a evolução em relação a dados de 2011-2012, em que Portugal era dos países da União Europeia com maior consumo de antibióticos a nível hospitalar e tinha mesmo uma taxa de consumo média superior à da União Europeia. Temos aqui dados de 2011-2012, já um bocadinho antigos, mas os últimos ao que tive acesso, em que temos que Portugal tinha uma taxa de micro-organismos resistentes de 35% a 50%. Aqui dados também em relação à resistência aos carbapenemes, quer por parte da Klebsiella pneumoniae, quer por parte da E. coli. Em relação à Klebsiella, as taxas de resistência ainda são um bocadinho heterogéneas, com Portugal a ter uma taxa de resistência de 5% a 10%. Em relação à E. coli, os dados já são mais homogéneos e uma taxa de resistência inferior a 1%. Passando agora então para os dados nacionais e falando aqui um bocadinho do PPCIRA, criado em 2013, como já foi dito, que é um programa de prevenção e controlo de infecções e de resistência aos antimicrobianos. E o PPCIRA teve sem dúvida um papel fundamental na redução da prescrição de antibióticos e no controlo da infecção, através da implementação de boas práticas de prevenção e controlo de infecção, através da redução do consumo de antibióticos, em muito baseado no PAPA, na implementação deste programa de apoio à prescrição de antibióticos, e também na vigilância epidemiológica das infecções associadas aos cuidados de saúde, do consumo de antimicrobianos e da resistência aos antimicrobianos. Aqui, como podemos ver, a taxa de MRSA em Portugal tem vindo a reduzir desde 2011. Temos também uma redução do enterococcus resistente à vancomicina ao longo dos anos, também desde 2010 a 2016, e também uma redução da resistência da E. coli às quinolonas. Aqui um panorama geral também do Acinetobacter. Estes são dados de 2012, em que podemos ver Portugal aparece sempre ali como um azul mais escuro, com uma taxa de resistência superior a 50% do Acinetobacter, quer às quinolonas, quer aos aminoglicosídeos, quer aos carbapenemes, mas também temos tido uma resposta favorável, em que há uma redução desde 2012 até 2016 destas taxas de resistência. Uma das nossas grandes preocupações nos dias de hoje é, sem dúvida, a Klebsiella resistente aos carbapenemes e, como podemos ver aqui, tem tido um aumento significativo. Entre 2015 e 2016 houve um aumento de 73% desta Klebsiella resistente aos carbapenemes. Passando para os antibióticos, há uma redução do consumo de quinolonas, quer a nível hospitalar, quer a nível ambulatorial. Isto aqui são dados de a evolução de 2011 a 2016 e aqui temos então dados de 2010, em que Portugal era dos países da União Europeia com maior consumo de quinolonas, mas que conseguiu reduzir esse consumo. Em relação aos carbapenemes, também uma redução do seu consumo na ordem dos 13,3%, comparativamente a 2010, em que também Portugal era um dos países com maior consumo de carbapenemes.
Quais são as principais conclusões deste relatório de 2017 do PP-CIRA? É que realmente o consumo de antibióticos tem vindo a reduzir, quer a nível hospitalar, quer a nível da comunidade, e que as principais infecções associadas aos cuidados de saúde estão a reduzir, com exceção deste problema das carbapnemases. Existem algumas metas a atingir para 2020, nomeadamente reduzir ainda mais o consumo de antibióticos, manter a taxa de Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapnemas inferior a 6%, e reduzir ainda mais a prevalência da infecção adquirida nos hospitais e adquirida nos cuidados de saúde. Passando agora para a nossa realidade, a realidade do Centro Hospitalar Trás-os-Montes de Alto Douro, e queria desde já agradecer à doutora Paula e à enfermeira Sónia por me terem disponibilizado estes dados do relatório do nosso PP-CIRA de 2017, em que temos que aqui, ao contrário da realidade nacional, a nível do Centro Hospitalar, a taxa de MRSA sofreu um ligeiro aumento, com exceção da unidade de Lamego, em que houve redução. Os principais isolamentos é ao nível das secreções brônquicas do sangue e da urina, e temos, como podemos ver aqui, a implementação dos rastreios através das zaragatoas. Aqui, neste caso do MRSA, a zaragatoa nasal, podemos ver um aumento crescente dos isolamentos desde o início deste ano, e que nestas situações, associadas a colonizações por MRSA, e que podem também explicar esta taxa em crescendo de MRSA no centro hospitalar. Em relação às SBLs, também tem vindo a aumentar, com exceção da unidade de Lamego. Aqui temos um gráfico que a Helena também já mostrou, em relação à relação das Klebsielas, ASBLs, KPCs, ou seja, apesar de haver um aumento das KPCs, ainda predominam as ASBLs, e ainda bem. Em relação aos isolamentos destas enterobacteriáceas resistentes aos carbapnemas, os isolados são sobretudo ao nível da urina, mas também ao nível de secreções, ao nível do sangue, e mais uma vez aqui o isolamento através dos rastreios da zaragatoa retal, com um aumento significativo nos últimos meses, e que contribuem também para o aumento da taxa de ARCs. Em relação ao consumo de antibióticos, o consumo de carbapnemas tem reduzido a nível do centro hospitalar, muito à custa da unidade de Vila Real, uma vez que quer na unidade de Chaves, quer na unidade de Lamego, tem havido um aumento do consumo de carbapnemas. Há também uma redução do consumo de quinolonas, sobretudo da levofloxacina, uma redução do consumo de linezolide, exceto na unidade de Chaves, e em relação ao consumo da vancomicina tem-se mantido mais ou menos sobreponível, com ligeiro aumento do consumo em Vila Real e uma redução em Chaves e em Lamego. Passando agora para a questão da colonização versus infecção e como é que devemos agir em cada uma das situações. De facto, existem muitos fatores de risco, quer para a colonização, quer para a infecção, por parte destas bactérias multiresistentes, muitos deles compartilhados por todas elas. Temos como fatores de risco a colonização ou infecção prévia, internamentos prévios, o facto dos doentes estarem institucionalizados, quer em lares, quer em unidades de cuidados continuados, o uso de antibióticos prévios e muitos outros fatores, imunossupressão, hemodiálise, entre outros. E o que é que nos dizem as normas da DGS em relação a isto? Começando pela prevenção e controle da colonização e infecção do MRSA. O que as normas nos dizem é que todos os doentes que tenham fatores de risco para esta infecção ou colonização por MRSA devem fazer rastreio de portadores quando são admitidos para internamento e mesmo nas unidades de cuidados continuados. O rastreio deve ser feito à admissão, através de zaragatoa nasal, e recomendam também uma amostra de ferida cutânea, se existir. E o doente deve ser mantido em isolamento de contacto até termos o resultado da pesquisa. Aquilo que nós fazemos na prática é realmente o rastreio à admissão, que nem sempre é a admissão e muitas vezes já é no internamento, através da zaragatoa nasal. Geralmente não realizamos amostra de ferida cutânea e nem sempre o doente permanece em isolamento até termos esse resultado. Aqui os doentes infectados ou colonizados ou em que existe a suspeita devem ficar durante o internamento em isolamento de contacto.
E nos doentes colonizados por MRSA sem evidência de foco noutro sistema, devemos fazer então a descolonização. Aquilo que está recomendado é a utilização da mupirocina, pomada nasal, que é aplicada em ambas as narinas 3 vezes por dia e, associadamente a esta pomada nasal, realizar um banho antisséptico com a clorohexidina durante pelo menos 5 dias. Uma vez efetuada a descolonização, recomenda-se monitorizar se foi ou não eficaz e, para isso, devemos fazer mais 3 rastreios de follow-up. O primeiro deve ser realizado 48 horas após terminarmos o tratamento e os restantes com intervalos semanais. Quando a primeira descolonização falhar, podemos repetir o procedimento mais uma vez. Na prática clínica, muitas vezes este follow-up não é realizado ou então não é realizado com os intervalos adequados. Outra das recomendações é que todos os doentes internados em unidades de cuidados intensivos com tubo endotraqueal devam ser submetidos à higiene oral diária, pelo menos 3 vezes por dia, com gluconato de clorohexidina. Quando temos uma infecção documentada, quais são as opções terapêuticas que temos? Aquelas que nós mais utilizamos é, sem dúvida, a vancomicina, o linezolid no caso da existência de disfunção renal. Temos também a daptomicina e depois temos também outros antibióticos que aquilo que os estudos nos dizem é que eles têm atividade realmente in vitro contra o MRSA, apesar de os estudos clínicos, na prática clínica, serem ainda um bocadinho limitados. Mas temos, por exemplo, o cotrimoxazol, que apesar de não estar aprovado pela FDA para o tratamento da MRSA, a verdade é que a maioria das estirpes da MRSA são sensíveis ao cotrimoxazol em estudos in vitro. Temos também a clindamicina e também as tetraciclinas, nomeadamente a tisciclina. Temos aqui 2 exemplos de 2 antibiogramas do nosso laboratório. Temos o primeiro em que temos a clássica sensibilidade à vancomicina e ao linezolid, mas temos também um segundo antibiograma que nos mostra realmente a sensibilidade ao cotrimoxazol e às tetraciclinas, e daí a importância também de fazermos uma terapêutica dirigida ao TSA sempre que seja possível. Passando agora então para as enterobacteriáceas resistentes aos carbapenemas. O rastreio também deve ser efetuado na admissão para internamento a todos os doentes que apresentem os fatores de risco que eu falei previamente. O rastreio nas GRCs é com uma zaragatoa retal. Adicionalmente, podem ser efetuadas outras zaragatoas, nomeadamente ao nível de estomas, ao nível de escaras, de feridas, que geralmente não são feitas. E no caso do doente estar algaleado, também podemos escolher a urocultura. Aquilo que nós fazemos é a zaragatoa retal. E pronto, e o doente deve ficar em isolamento até termos realmente o resultado da zaragatoa. E devem depois ficar em isolamento de contacto caso confirme um resultado positivo, que nem sempre acontece, mais uma vez. O doente deve permanecer em isolamento até termos 3 amostras consecutivas negativas, ou seja, temos um resultado positivo, temos que depois ter 3 amostras negativas com intervalos de 48 horas para podermos tirar o doente de isolamento. Muitas vezes, como eu disse atrás, o follow-up não é realizado ou então não é realizado com estes timings. Em relação à colonização destes doentes colonizados por ERC é um bocadinho mais controverso, ao contrário daquilo que foi dito para o MRSA. Não existe evidência que suporte recomendações consensuais quanto a esta descolonização. Aquilo que pode ser feito são os banhos diários com clorohexidina durante 5 dias, que depois podem ser repetidos com intervalo semanal ou quinzenal. Em relação à infecção, ou seja, quando temos mesmo uma infecção documentada por ERC, as opções terapêuticas ainda são limitadas. Temos a colistina ou polimixina B, que deve ser associada, geralmente é associada a um segundo agente, ou um carbapenema ou uma tisciclina, e referi que as estirpes resistentes realmente estão a surgir. Outra das opções que também já foi falada, a ceftazidima avibactam, que é a primeira opção para a Klebsiella produtora de carbapenemases, e também pode ser necessário a associação a um segundo agente. Depois temos outras opções, em que mais uma vez os estudos clínicos ainda são limitados, mas a verdade é que os estudos in vitro nos dão alguma sensibilidade para estes antibióticos. Temos, por exemplo, a fosfomicina, temos os aminoglicosídeos que podem ser usados em infecções de trato urinário não complicadas, temos também a tisciclina, e aqui temos alguns exemplos
de antibiogramas também do nosso laboratório, em que temos realmente aqui a ERC, que é sensível à colistina, mas também temos isolamentos de Klebsiella que já são resistentes à colistina. E depois aqui também mais alguns exemplos que nos mostram realmente a sensibilidade aos outros antibióticos que eu falei, desde a gentamicina, a amicacina, a ciprofloxacina também, a tisciclina, ou seja, temos vários isolados que são realmente sensíveis a estes antibióticos e que podem ser uma opção. Basear sempre o tratamento nestes testes de sensibilidade. E existem vários agentes em desenvolvimento que também já foram falados. Passando agora para as GSBLs, em termos de opções terapêuticas, os carbapenems são sem dúvida a nossa primeira linha de tratamento. Teoricamente temos também os beta-lactâmicos associados aos inibidores das beta-lactamases, mas a verdade é que estes antibióticos têm uma atividade inibitória muito variável contra as GSBLs. O piptazo pode até ser desaconselhado em infecções graves. E temos também a ceftazidima, a avibactam, que para além de ter atividade contra as GRCs, cobre também estas GSBLs. E aqui temos exatamente aquilo que eu estava a dizer atrás em relação ao piptazo, em que temos várias resistências ao piptazo no nosso hospital e de sensibilidade também intermédia, em que podem ser um problema na utilização destes fármacos. E depois, também em relação aos carbapenems, que são a nossa primeira linha de tratamento nas GSBLs, temos aqui alguns exemplos de realmente Klebsiellas que são sensíveis a estes ertapenems, mas, peço desculpa, temos aqui embaixo também já uma resistência ao ertapenem. Temos também outras opções, mais uma vez com dados clínicos ainda limitados, a tisciclina, as quinolonas, os aminoglicosídeos e mesmo a colistina, que podem ser usados. Temos também a fosfomicina, sobretudo o seu uso promissor em infecções de trato urinário não complicadas. Temos que ter alguma atenção, porque o aumento do seu uso na comunidade também tem levado ao aumento da sua taxa de resistência. Temos também a nitrofurantoína e o cotrimoxazol e as cefalosporinas, quando utilizadas em altas doses. E aqui temos então também exemplos da sensibilidade a estes fármacos em que existe uma menor evidência, mas temos aqui, pronto, várias sensibilidades, desde o cotrimoxazol, a fosfomicina, a gentamicina, a amicacina, a tisciclina, etc. Em conclusão, são necessárias então atuações a diferentes níveis. É extremamente importante a identificação precoce dos doentes colonizados e infectados com estas bactérias. É necessário reforçar estas medidas de prevenção e de controle de infecção e melhorar as práticas de antibioterapia. E obrigada. Muito obrigado. Pedi então às pessoas que iam sempre à mesa. Passava aqui a palavra à doutora Ana Paula, que quer dar aqui uma palavrinha, depois também gostaria de dar uma palavra. Pronto. Como no início a Helena se precipitou um bocadinho e não nos deu a palavra, pronto, eu não queria de qualquer forma deixar passar isso em branco. Pronto, queria agradecer a presença de vós todos, saudar a Comissão de Internato e o Dr. Nelson por estes eventos que são tão importantes à formação e felicitar em especial o tema destas jornadas, que também já foi feito aqui pelas outras pessoas, portanto, que vai, onde as superbactérias, portanto, são também um tema privilegiado e o que é importante, porque são de facto um problema crescente para nós. Cabe-me a mim apresentar o professor Sarmento. Eu penso que ele é capaz de já ser conhecido pela grande maioria de vós, mas há gente jovem e provavelmente alguns poderão vir do sul ou do centro, porque sendo do norte acho que é quase impossível não o conhecer. E assim sendo, portanto, eu vou apresentá-lo. Ele é de facto, é uma satisfação para mim fazer essa apresentação, porque ele é de facto uma das pessoas por quem eu tenho uma grande admiração. Ele é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é o diretor do Serviço de Infecciosas do Hospital de São João, mas muito mais que isso,
Ele é, de facto, uma pessoa incrível, porque, para além do seu, associa ao seu vasto conhecimento uma simplicidade, uma modéstia tão grande que o tornam, de facto, muito especial. Para além disso, como professor, é também excelente. Se alguns de vocês já teve a oportunidade de o ouvir, ele consegue, de facto, tornar temas difíceis como as resistências antimicrobianas em matéria acessível, diria mesmo a qualquer leigo ou mais distraído. Por isso tudo, e em nome de todos, eu queria agradecer a presença do professor Sarmento, que veio de facto engrandecer estas jornadas e particularmente também a mim me veio facilitar muito o trabalho, porque vou-lhe dar a primazia da discussão. Anabela, eu queria aqui trocar um bocadinho a ordem das coisas, e as palavras aqui da doutora Ana Paula Dias atrapalharam muito. É evidente que não há ninguém que não goste, que gostem de nós, como é evidente. Pronto, isso não vale a pena dizer que não se gosta. Agora, que atrapalha. Mas eu sei que é pela longa amizade que temos e companheirismo, nomeadamente até na medicina intensiva também, onde eu já conheço aqui a Ana Paula há muito tempo. Ela trabalha numa excelente unidade, pronto, e tenho ali uma equipe motivadíssima. De vez em quando ainda vamos falando por telefone, vamos até com outras pessoas daquela unidade, de vez em quando discutimos uns doentes, que é sempre para mim um gosto. Portanto, Ana Paula, muito obrigado. Muito obrigado. Ana Paula, eu já até te conhecia por Paula, mas pronto. Queria agradecer muito aqui à Comissão Organizadora, nas pessoas, eu sei que são outros elementos também, mas nas pessoas do Dr. Nelson Barros e da Dra. Helena Gonçalves. Para mim é um gosto estar aqui e com estas caras amigas, e agradeço também muito aos colegas estarem aqui presentes, porque se não estivessem nós não estávamos, e como para nós é um prazer estar aqui, não. Portanto, eu queria cumprimentar também os outros elementos da mesa, começando aqui pela co-moderadora, aqui pela nossa Paula, de que já falei e a quem já agradeci. A enfermeira, os meus cumprimentos também. E depois também aqui à Liliana, que tem uns gêmeos muito bonitos. São gêmeos, não são, claro. E pronto, e Helena, já te agradeci também. E aqui à Andreia, é um gosto de voltar a vê-la. Eu só queria chamar a atenção só de uma coisa pequenina. Pronto, eu sei que a palavra deve ser para as pessoas que estão aqui. Estas intervenções suscitaram uma imensa curiosidade, imensa vontade de fazer perguntas, mas não vamos conseguir imensa. Eu só gostaria realmente de chamar a atenção para uma coisa que para mim é importante. É que nesta batalha que nós estamos a travar da resistência aos antibióticos, e que as comissões de controle de infecção têm um papel importantíssimo, mas apesar de tudo, nós, médicos e enfermeiros, somos a ponta do iceberg. E mais, além de sermos muitas vezes a ponta do iceberg, somos os bodes expiatórios das falências do sistema. Isto é, como sabem, 80% ou mais dos antibióticos são consumidos em agropecuária. E é um indutor fortíssimo de resistências, nomeadamente das salmonelas nas galinhas, que depois passam para o ser humano, enfim, uma série nos enterococos, por exemplo. E esses antibióticos usam-se em agropecuária não para tratar as infecções dos animais, mas para os engordar, como sabem, quer dizer, e não se fosse para tratar as infecções, pronto, muito bem. Mas é para lhes pôr nas rações e para eles pesarem mais. Depois, há outra coisa, que são os recursos humanos. Nós, sem limpeza, a limpeza do ambiente é fundamental do meio. Há bactérias há surtos, por exemplo, de enterococos, que só foram resolvidos limpando exaustivamente o quarto, a unidade. E se não temos auxiliares, se não temos recursos, o que nós vamos fazer? Quer dizer, eu tive no ano passado, no mês de setembro, uma desgraçada de uma auxiliar que fez 11 noites no mês de setembro, quer dizer, com doentes a entrarem à meia da noite, com doentes são coisas Depois, o rácio de enfermeiros. Como é que é possível, às vezes, serviços de medicina, durante uma noite com 30 camas, terem 2 enfermeiros? Não é possível, quer dizer, como é que se consegue? É desumano para os enfermeiros, é desumano para os doentes, e em termos de controle de infecção é uma desgraça. Pronto.
Mas isso não depende de nós, lá está, mas somos sempre nós os culpados, ou porque não lavamos as mãos, ou porque receitamos muitos antibióticos, e quem vem à televisão muitas vezes descarta as suas culpas, culpando-nos a nós. Até podem nem ter culpa, porque o país pode não ter dinheiro para estas coisas, mas pelo menos se diga que não há dinheiro. Depois, as instalações. Por exemplo, eu vi uns dados da ECDC, não tenho o slide, não ia fazer nenhuma comunicação, em que, em França, por exemplo, 50% das camas hospitalares são em quartos individuais. Isto nos hospitais públicos. Em Portugal é menos de 3%. Portanto, há aqui uma diferença abismal de meios. Depois, por exemplo, enfermeiros de controle de infecção. Nós estamos mal também na Europa, porque o número é muito maior na média europeia do que em nós. Então, em médicos, ainda pior. Em médicos em full-time, estamos naquele vermelhinho mesmo, em que só há mais 2 países, assim, já na Roménia e a Grécia, outra coisa qualquer. Portanto, não... portanto, só para lhes dizer que nós temos aqui uma batalha diária, fazemos um esforço enorme, com imensa convicção, e depois temos, às vezes, passamos por ser os maus da fita, quando eu acho que a maior parte de nós cumpre direito, cumpre mesmo, fazemos o maior esforço possível, mas não vejo os outros a cumprirem, quer dizer, porque as outras partes, o poder político, as administrações, têm aqui um papel também muito importante, que nós somos o calcanhar daquilo, aqui, quer dizer, se nós, nós falhamos, nós não falhamos, mas se o resto dos elos falharem, não conseguimos fazer nada. Pronto, desculpem que me alonguei um bocadinho mais do que eu queria, mas ponho, Nelson, quanto tempo temos para discutir? 10 minutos? Sim. 10? Então pronto, eu vou por aqui a hora e vamos. Então pronto, passada aqui a palavra aos colegas. Se não, enquanto pensam, só dizia aqui uma coisa importante aqui para a Liliana. É assim, em relação à fosfomicina, se precisarem, peçam à farmácia do Hospital de São João que nós já temos. Pronto, e tem uma que é endovenosa e em. Portanto, isso é... E entre hospitais é fácil, se precisar. E como nós conseguimos, vocês também conseguirão, com certeza. São aqueles processos, penso eu, de importação. É. Sim? Bom dia. Professor Sarmento, eu não o conhecia, peço desculpa. Mas antes de mais apresento-me, sou enfermeira Licínia Gaspar e sou enfermeira-chefe do serviço de hemodiálise. E sublinho, hemodiálise, doentes imunodeprimidos, para que possam perceber aquilo que eu vou dizer a seguir. E nós aqui até batemos palmas silenciosamente para não perturbar o seu discurso, porque estava a ser música para os nossos ouvidos, mas daquela música boa, agradável, porque é muitas vezes esquecido. E aquilo que o senhor professor disse, realmente digo-lhe, eu passo os dias a repetir muitas das palavras que o senhor disse, mas parece que o vento leva as palavras. Eu ainda ontem, antes de sair, mandei um mail para as pessoas com responsabilidade. E o que eu vou dizer não é dirigido a si, é mais dirigido à PP-CIRA. E temos 2 elementos da PP-CIRA na mesa. A doutora Paula já deve estar a pensar assim, lá vem aquela chata outra vez. Mas é assim, realmente há uma parte visível e depois já há a parte invisível, há a parte inferior do iceberg, e que parece que as pessoas com responsabilidades não dão importância a essa parte invisível e que é importantíssima. A montante há um problema grave e eu só posso falar no meu serviço, mas temos um problema grave. Ok, faltam auxiliares, não importa. Está lá uma ou até pode estar um tempo sem nenhuma, não é importante. Tenho muitos isolamentos na unidade. Não é importante. Ok, não tenho mopas. Ontem o mail até era por mopas.
Não é importante, mas então higienizar o serviço, isso é importante. Num serviço de hemodiálise, não é importante. Acho que não é. Permitam-me utilizar ali o tema da minha colega Sónia. Mitos e realidades. Ok. O mito é nós, homens, mulheres, pensarmos, ser humano, pensarmos que nós é que somos o ser forte. Nós não somos nada forte, nós somos meros sobreviventes no universo. Por amor de Deus. Não, está provado, os micro-organismos têm uma capacidade de adaptação, de mutação, de replicação, que é ao pé de nós. Mas quem somos nós? Nós não conseguimos dominar nada, eles é que dominam. E se nós não tivermos travões, barreiras que permitam combater essas pessoas que são mais fortes do que nós, por amor de Deus, e o início da cadeia é a higienização. E nós, só falo no meu serviço, não vou falar na generalidade. Eu no meu serviço é grave, todos os dias ando a lutar contra isto. Ok, tenho que até ter venoses centrais, em doentes que pode ser o último acesso naquele doente, a seguir tem uma falência de acessos. Tem uma falência de acessos, não pode fazer diálise peritoneal, ok, morre. Uma hipótese. E quê? Um saco, um penso, que é o mais adequado para um catéter venoso central, eu tenho que andar a justificar e a chatear porque não me os fornecem. Ok, eu às vezes até já digo, para mim não é importante. É importante para o doente. Eu acho que o sistema deve funcionar para o doente. Isso também já foi referido aqui, curiosamente, pelo Presidente da Câmara, cuja formação até nem é na área da saúde. Permitam-me o discurso, mas como eu costumo dizer, já tenho idade, já tenho experiência profissional que me permite falar assim. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira. Eu posso dizer uma coisa que não é confidencial, porque eu mandei isto para no outro dia, no meu serviço, veio um lençol da lavandaria, foi posto na cama do doente com manchas de sangue e com adesivos colados. E depois o nosso serviço é um serviço de referência para os controles dos KPCs e dos... Não é? Estas coisas são... Isto é de terceiro mundo. Como deve perceber, esse tema tem sido frequente, temos tido imensas reuniões com a administração, nomeadamente no que respeita à limpeza e ao déficit de auxiliares, mas nós não temos poderes para resolver o problema. Portanto, há boa vontade, como é a prática da maioria dos portugueses, mas de facto, pronto, contrataram algumas pessoas, mas continua a haver muitos déficits, é uma verdade. E nós, PP-CIRA, apenas conseguimos alertar, reclamar, mas não temos poderes para executar, digamos assim. Portanto... Bom dia à mesa e é um prazer estar aqui a compartilhar este momento. Ao Sr. Professor, parabéns por estar aqui e por ter contribuído dessa forma. Quando se fala em visitas e educar visitas, eu questiono. O hospital é um momento, os familiares são os doentes, têm família, devem ter visitas efetivamente. O educar famílias que entram, visitas que entram das 11 até às 8h30 da noite, sistematicamente, sem controle, em que há falta de cidadania, não temos ambiente de trabalho, sistematicamente a perguntarem, coisas a perturbar o trabalho dos enfermeiros, que são tão poucos, e assistentes operacionais que nem se veem. Eu pergunto como educar essas famílias, como fazer. Desde todo o material de proteção. Isto é uma vivência diária, cansativa, desmotivadora, e uma pessoa é que continua a ter motivação. Porque, efetivamente, temos de trabalhar, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas eu pergunto como educar, porque é muito complicado, é muito difícil. As portas estão abertas de um hospital como estão num centro comercial. É verdade, é sempre a entrar gente. Eu pergunto muitas vezes que eu digo muitas vezes que os enfermeiros e os centros operacionais passam a ser heróis de trabalho. Não são trabalhadores nem colaboradores, são heróis, a trabalhar diariamente em ambientes que são hostis a uma prática segura.
Obrigada. Olá, bom dia. Enfermeira Palmeira, obrigada pela sua intervenção. Se bem se recorda, eu terminei a minha apresentação exatamente naquele ponto que de facto é um ponto crítico para todos. É controverso a presença da visita, o timing da visita, a forma como poderíamos fazer a educação e o tempo que os enfermeiros, sobretudo, têm que dedicar a educar, então, as visitas, sobretudo no caso dos isolamentos, controle da infecção. Qual é a postura que nós temos que ter? Em relação à IRC e ao MRSA, a norma que está implementada no hospital tem um conjunto de anexos que nos podem facilitar essa tarefa. São os tais flyers, panfletos que nós podemos divulgar. Quando se refere, e pelo que eu percebi, é questão do tempo. Quanto tempo nós vamos deixar as visitas estar dentro do hospital? Não é uma problemática nova. Há regulamentos internos. Portanto, isso passa naturalmente por uma discussão dentro da instituição. O que é que vamos fazer esse regulamento? Mas sabe bem que a nível nacional a postura é por manter o tempo e nunca reduzir. Porque isso já foi a prática nos anos 80. De 90 para cá tem sido a abertura total das portas. Só internamente é que essa discussão se pode colocar, na alteração do regulamento interno. Em relação ao doente em isolamento, o que diz o regulamento interno está definido que só pode ter 2 visitas, as 24, no período da visita, aquelas 2 e não pode haver substituição. Em relação ao doente em isolamento, a questão é que esses doentes têm que ser notificados e quem baixa na portaria tem que ter conhecimento que esses doentes estão em isolamento. Não temos um sistema muito bem implementado, de facto é um tema controverso. Se isso são significativos para o controle da infecção, são um fator, mas não é o mais importante e tem que concordar comigo que não é. Eu, infelizmente, estamos a acabar o tempo. Passava a palavra aqui à doutora Paula. Parece-me que os internos ficaram bastante esclarecidos, dado que estão tão pouco interventivos. Pronto, mas acho que o mais importante a realçar é que, de facto, estamos perante umas bactérias que nos vão causar cada vez mais problemas, porque, de facto, estão cada vez mais resistentes e a criação de novos antibióticos é cada vez mais difícil e escassa. Portanto, é extremamente importante que tenhamos isso presente e, portanto, que na nossa prática diária sejamos conscienciosos, que usemos bem os antimicrobianos, que apesar de todas as contraindicações e todas as barreiras que existem, que cada um tente ter uma correta prática no uso das suas, no seu dia-a-dia. Bem, acho que não sei se o professor Sarmento quer acrescentar alguma coisa. Eu não, mas há aqui um pedido de mais uma pergunta, mas como é da organização, eu tenho que autorizar. Eu para já queria pedir desculpa ao professor Sarmento e à doutora Paula, porque de facto isto estar na organização e para estar numa mesa em que está o doutor Sarmento, o professor Sarmento e a doutora Paula e a doutora Liliana é um stress triplo e de facto as coisas encadeamento não foi o mais correto, mas por aí pedir desculpa. Mas eu quando estava a preparar a minha apresentação tinha sempre uma dúvida, que até foi uma dúvida que na altura já discuti com alguns colegas da infecciologia lá no São João, quando estive no estágio, que era a utilização das cefalosporinas. De facto, todos os artigos mais recentes, as guidelines dizem não usar, evitar a utilização, mas quem está habituado à prescrição clínica, quem vive nos hospitais no dia-a-dia, o doente entra na urgência, tem uma ITU, faz ceftriaxone, o doente entra na urgência, tem uma pneumonia, faz ceftriaxone, o doente entra na urgência, tem uma erisipela e faz ceftriaxone. Não há, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, do controle do PPCIR, há muito controle para as quinolonas, há controle para as carbapnemases. Onde é que nós paramos nas cefalosporinas? Devíamos ter um bocadinho mais controle se elas são realmente as maiores indutoras de beta-lactamases descritas. Helena, se aqui a Paula me permite, eu respondi a isto, porque é uma coisa que a mim mexe muito comigo, porque é assim, com que nós vamos tratar os nossos doentes? Já não temos, quer dizer, se restringem as quinolonas, restringem os carbapenems, e bem, restringem a vancomicina, restringem agora as cefalosporinas, o que é que resta? A ampicilina? Uma oxigênio de ácido flavulânico? É verdade. E isto há aqui também uma dose, às vezes, de hipocrisia grande, porque há um artigo, que eu fiz um slide sobre isso no Intensive Care Medicine, em que eles desaconselham nos cuidados intensivos, ou precisamente desaconselham o uso de cefalosporinas
quinolonas e de carbapenems. E depois, no mesmo artigo, do mesmo autor, na mesma revista, dizem que quando entra na unidade de cuidados intensivos uma pneumonia grave vinda da comunidade, deve ser tratada com antibióticos para micro-organismos MDR, mesmo que não tenha fatores de risco. Portanto, quer dizer, as pessoas escrevem umas coisas e fazem outras. Aquilo que me parece é que nós devemos usar, os antibióticos o melhor possível. A primeira prioridade é curar o nosso doente e depois, em igualdade de circunstâncias, é aquele que induz a menos resistências. Mas a primeira prioridade é que o doente fique curado. E depois, em igualdade de circunstâncias, se temos um que induz menos, vamos usar esse. Agora, qualquer antibiótico que se use induz resistências. E, portanto, eu não vejo, se restringir tudo, não sei o que é que resta. Não é? Eu não vejo. Como é que nós podíamos substituir as cefalosporinas? Porquê? Porque outros antibióticos. Isso é difícil. Então, agradecia mais uma vez a vossa paciência e muito obrigado mais uma vez aqui ao Nelson, à Helena e à Andreia. Pronto, muito temos obrigado. 15 minutos de intervalo, o coffee break é servido no edifício à frente e depois seguimos daqui a 15 minutos com a mesa das infecções do